Bom, essa é a aula que vai tratar sobre princípios de operação de sistemas de refrigeração convencionais. Nós vamos ver então métodos que são utilizados para obter baixa temperatura, aí os sistemas de refrigeração por compressão de vapor, os sistemas de absorção e os sistemas de ar padrão. Bom, o método mais simples para se obter uma retirada de calor de um ambiente é através da troca de calor sensível com uma substância, né? Normalmente um fluido. é, Sem haver a mudança de fase, né? Então pode ser utilizado água fria, salmoura, ar frio ou mesmo com sólidos, né? A taxa de troca de calor é dada em função da multiplicação da vazão mássica vezes o calor específico vezes a diferença de temperatura a que esse fluido vai estar sujeito, né? Bom, um outro método seria mistura endotérmica de substâncias, ou seja, quando eu misturo duas substâncias e ele produz uma reação endotérmica. Por exemplo, alguns sais, né, de sódio, como nitrato de sódio, sulfato de sódio, o próprio cloreto de sódio, quando misturados com água, dissolvidos em água, eles se produzem uma reação endotérmica se resfriando. Por exemplo, o cloreto de sódio em água pode se atingir a temperatura de até menos 21 graus Celsius. É, as limitações desse é que o efeito de resfriamento é pequeno, tem uma baixa capacidade frigorífica e seria difícil depois trabalhar em ciclo com isso, porque seria custoso fazer evaporação da água, né? Então não é viável, não existe nenhuma planta que opera com esse princípio de resfriamento. O mais comum são os processos de mudança com mudança de fase. Processos endotérmicos de mudança de fase, que seriam a fusão, evaporação ou sublimação de uma substância, de um fluido ou um sólido aqui, né? Assim, por exemplo, o gelo derrete e produz o efeito de refrigeração, absorvendo o calor. Assim como o gelo seco, né, o CO2, também sublimando, ou a utilização dos fluidos refrigerantes, né? A taxa de calor trocado vai ser dada pela vazão do fluido vezes a entalpia de mudança de fase, né? A vantagem desse método também é que trabalhando com refrigerantes líquidos e trabalhando com a pressão, reduzindo-se a pressão, eu consigo reduzir a temperatura de mudança de fase. Então eu controlo a temperatura basicamente controlando a pressão. Um outro método para se produzir baixa temperatura seria a expansão de líquidos, que pode ser feito através de uma expansão isentrópica, através de uma turbina, ou uma expansão isentálpica, que seria através de uma perda de carga localizada ou uma válvula, por exemplo, né? A gente está olhando aqui no diagrama TS, o que seria, depende, a expansão de líquido. Por exemplo, se ele tiver líquido saturado, como no ponto 1, a expansão isentrópica vai até o ponto 2, né, baixando a pressão e baixando a temperatura. Então, uma parte do fluido, do líquido, vaporizaria, e eu teria ainda este efeito todo de mudança de fase para a retirada de calor que eu precisar. Uma outra forma, um problema acoplado com isso é que eu teria que ter uma turbina que trabalharia com mudança de fase, líquido virando vapor, o que não é muito comum, não é trivial. Então, o mais comum é fazer uma expansão isoentálpica com uma pequena válvula, que eu venho do ponto 1 até o ponto 2 na mesma pressão, só que eu tenho um pouco mais de vaporização nesse caso, né? Se o líquido tivesse subresfriado, então eu estaria nesse nível aqui, vamos olhar um pouquinho mais ampliado essa parte aqui. Estaria no ponto 3, a uma pressão mais alta, então seria líquido comprimido. E aí, se eu tivesse uma expansão isentrópica passando por uma turbina hidráulica, eu teria uma pequena diferença de temperatura. Isso aqui está muito ampliado, porque na realidade as linhas de pressão para diferentes pressões aqui na região de líquido comprimido, elas são muito encostadinhas. Então, na realidade, essa diferença de temperatura seria de décimos de graus, às vezes. E se eu tivesse uma expansão isentálpica, a diferença de temperatura seria mais baixa ainda. Então, não é muito aplicável, né, este efeito para obter refrigeração. Tá? Um outro método seria a expansão de gases, né? Então pode ser também expansão isentrópica ou isoentálpica, né, através de uma válvula. No caso da expansão isentrópica, ele vai produzir trabalho, portanto ele vai ter uma redução de entalpia e
para qualquer gás, isso gera um efeito de redução de temperatura. Assim como na compressão isentrópica o gás aumenta a temperatura, na expansão isentrópica ele reduz a sua temperatura. Se eu fizer uma expansão isoentálpica através de uma válvula, uma redução de pressão, um estrangulamento, se eu tiver um gás ideal, se ele tiver o comportamento de gás ideal, então a temperatura não vai mudar, porque para um gás ideal a entalpia é função só da temperatura. Nos gases reais, isso vai depender do coeficiente de Joule-Thomson. O que é esse coeficiente de Joule-Thomson? É a derivada da temperatura em função da pressão, mantendo a entalpia constante. Então, para cada gás e para cada nível de entalpia, eu teria que, isso daqui seria uma curva de comportamento de um gás real, onde eu estaria partindo numa posição inicial I aqui, se eu fizer a redução de pressão para esse ponto aqui, nesta faixa, até que eu chegar aqui, eu estou tendo um aumento de temperatura. Ao reduzir a pressão, o gás aumenta a temperatura. Então, a derivada aqui tem um valor positivo, né? E a derivada aqui é negativa. Então, isso aqui vai dar negativo, né? Coeficiente de Joule-Thomson, ou seja, a temperatura sobe quando a pressão desce, né? Eles têm sinais trocados. Nesse ponto ele teria um coeficiente de Joule-Thomson nulo, ou seja, teria um comportamento de gás ideal, e próximo dessa região, e depois, a partir daqui, eu tenho a redução da temperatura com a redução da pressão. Então, o coeficiente de Joule-Thomson a partir daqui fica positivo, e aí eu poderia usar, nessa região, eu poderia usar esse gás para efeito de refrigeração. Isso é mais ou menos o que está escrito aqui. Bom, os sistemas de refrigeração por compressão de vapor é o mais utilizado, né? E ele baseado aqui, então ele é um ciclo, né? Onde eu tenho gás, aqui no diagrama pressão e entalpia, né? A entrada do compressor, eu tenho um processo de compressão isentrópico, que vai gerar um vapor superaquecido, aí ele vai para o condensador, troca calor, resfria, vira líquido, aí eu tenho a válvula de expansão, então uma expansão isentálpica, onde eu vou de 3 para 4, e aí eu baixo a temperatura e tenho aí a retirada de calor, o evaporador absorvendo calor a baixa temperatura dessa câmara fria e retornando para cá no ciclo. Tá? Os sistemas de refrigeração por absorção são sistemas antigos, tá? Bem antigos, desconhecidos desde 1780. Depois começou a ser produzido equipamentos mesmo, com Fernand Carré, em 1860, para produzir gelo a partir da mistura amônia-água. Ele está baseado em qual é o princípio de operação dele, tá? Então, quando eu tenho aqui, está mostrando com água e brometo de lítio, né, que é um sal. Então, eu tenho uma mistura de brometo de lítio e água com 50% de cada aqui. E nessas condições, a 30 graus, a pressão de saturação da água aqui é de 1,22 kPa. Enquanto a 30 graus, a água pura tem uma pressão de 4,24 kPa, a pressão de vapor da água. Então, se eu abrir essa válvula aqui, o que vai acontecer? Essa pressão que está mais alta vai tender esse vapor vai vir para cá e se eu mantiver isso a 30 graus, ou seja, ele vai condensar aqui e vai rejeitar calor. Então, eu tenho que rejeitar calor para manter isso a 30 graus. E aí ele vai manter essa pressão aqui de 1,22. E a 1,22, a água pura vai vaporizar a 10 graus. Então, eu tenho o processo de vaporização, nesse caso, o processo intermitente, né? Processo de resfriamento obtido aqui e eu rejeitando o calor aqui. Depois de um certo tempo, essa água acabou de vaporizar, não tem mais água, aí eu vou ter que fornecer calor, fazer a regeneração dessa mistura. Então, eu forneço calor, a água vaporiza agora numa temperatura mais alta, e aí chegando nessa pressão, né, por 80, 90 graus por aí, nessa pressão. E aí ele vai condensar a 30 graus nessa pressão de 4,24 e aí eu tenho que rejeitar. Então, aí eu estou regenerando o equipamento para depois começar novamente aqui. Tá? Seria um sistema intermitente. Os sistemas de fluxo contínuo, nesse caso aqui estou indicando um sistema de refrigeração de amônia-água, né? Bem simples, né? Simplificado, para a gente vai ver de forma mais adequada mais para frente no curso. Mas basicamente essa parte esquerda aqui, que tem
o evaporador, né? Quer dizer que tem o condensador, então você pega o vapor de amônia, condensa, passa por uma válvula de expansão e vai para o evaporador. Então, esses três equipamentos aqui são exatamente similares a um sistema de refrigeração por compressão de vapor. O que é trocado é que aqui eu teria, no caso do sistema de compressão a vapor, o compressor, aqui eu vou ter vários equipamentos. Eu vou ter um absorvedor, onde há, né, uma solução pobre em amônia com bastante água, vai receber a amônia aqui, que tem bastante afinidade com essa água, então vai ser absorvida por essa água e eu vou ter que rejeitar calor aqui. Aí existe uma bomba de solução que pega essa água já agora rica em amônia, né, solução rica em amônia, comprime para o gerador, que vai receber calor e vai evaporar essa amônia que vai para cá, para o evaporador. E a solução pobre em amônia, vai baixar a pressão para voltar e recolher. Então, eu fico com um circuito de solução aqui, a amônia vem para cá e faz o ciclo como se fosse um ciclo de compressão. O último sistema que a gente vai ver hoje é o sistema de refrigeração a gás, que nada mais é do que um ciclo Brayton operando em sistema reverso. Tá? Basicamente seria o ciclo de uma turbina a gás, só que operando em sentido contrário. Então, nesse caso, eu tenho que, aqui está o diagrama TS, né? Onde está, eu estou, no caso 1, a baixa temperatura do ambiente, né? Que ele recebeu o calor do ambiente, está com uma temperatura relativamente alta, mas a baixa pressão. Aí eu comprimo esse gás, vou até o ponto 2, isentropicamente, ele, né, aumentou a temperatura, aí eu rejeito esse calor para o ambiente externo, e aí depois eu faço a expansão numa turbina isentrópica, né? E aí ele vai baixar a temperatura. E aí vai ser inserido no ambiente que eu quero resfriar, recebendo calor aqui nessa região, então fechando o ciclo. Tá? Uma parte do trabalho obtido na turbina é usada para o compressor, mas eu preciso inserir trabalho, né? Porque é o ciclo reverso do Brayton. O Brayton eu recebo calor a alta temperatura, rejeito a baixa e eu tenho trabalho líquido, né? Que é um ciclo de refrigeração inverso do Brayton. O ciclo Brayton reverso, né? O ar é o próprio gás utilizado, né? Nesse caso. Há uma desvantagem aqui é que, como o calor específico do ar é pequeno, eu preciso de altas vazões de ar para ter uma taxa de transferência de calor razoável, né? Bom, as principais aplicações são para liquefação de gases e também para condicionamento de aeronaves. Então, nos aviões, que eu tenho com sistemas, né, de turbinas a gás, né, eu aproveito parte do ar que foi comprimido, resfrio ele e passo numa turbina, faço uma expansão para ele baixar a temperatura e aí eu mando para dentro da aeronave. Né? Aqui estaria basicamente um sistema de refrigeração um pouco mais sofisticado, né, que eu teria um regenerador. Né? Então aqui também, como no ciclo Brayton, quando eu tenho baixas relações de pressão, eu estaria então, nesse caso aqui, a temperatura, eu comprimo o gás do ponto 1 até o ponto 2, né? E aí eu rejeito para o ambiente. Mas a partir desse ponto do 3 até o 4, que estaria entre aqui, né, entre o 3 e o 4, trocando calor entre esses dois fluidos. Então, aqui eu tive o processo de expansão, retirei calor do ambiente, mas este fluido aqui está trocando calor com esse, que é um processo de regeneração. Então, isso reduz um pouco o trabalho que eu preciso colocar aqui para operar esse compressor. Tá? Bom, basicamente era isso que a gente tinha para hoje. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre sistemas não convencionais, né? que são usando outros princípios para a redução de obter baixas temperaturas e efeito de refrigeração. Tá bom? Até mais então.